Amigos da Rádio Educativa, um grande abraço, vocês que estão nos acompanhando também nas redes sociais, pelo YouTube. É um prazer muito grande estar novamente com vocês. Estou recebendo a visita do secretário adjunto de Educação aqui em Campinas, o Luiz Marighetti, para a gente falar um pouco sobre educação. Como é que vai, Luiz? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui, um prazer poder falar da educação e, sobretudo, da organização da Secretaria de Educação. E aí estou à disposição, porque se achar que é importante para todo mundo aí saber sobre a educação da cidade. Muito bem. Ô Luiz, vamos falar primeiro, vamos começar falando sobre a atuação da Secretaria de Educação de Campinas, as suas responsabilidades, né? A gente e muita gente pensa que a Secretaria da Educação, ela cuida somente, por exemplo, de crianças de 0 a 5 anos, não, ela tem uma participação como um todo na educação do município, praticamente quase em todas as idades. Perfeito. A Secretaria de Educação, ela atende a totalidade dos alunos de educação pública de 0 a 5 anos. Então, o que a gente chama de educação infantil, que seria creche pré-escola, ela oferece vagas na totalidade, vagas públicas, né? Então, creche pré-escola, basicamente a Secretaria de Educação que atende. No ensino fundamental, que seria a idade ali de 6 a 14 anos, essa demanda ela é dividida com o Estado. A gente chama, tem um termo que a gente usa que é regime de colaboração. A Constituição assim determina. Então, em Campinas, a Secretaria de Educação divide com a rede estadual, né, com o Estado de São Paulo, o atendimento dessas crianças. Hoje a gente atende aproximadamente 25% dos alunos de Campinas no ensino fundamental. E a Secretaria de Educação também atua na educação de jovens e adultos de ensino fundamental. Então nós também temos aí cursos diversos em várias escolas. E é importante a população saber, em várias escolas, várias regiões da cidade e em vários horários. Nós temos turmas de EJA que funcionam de manhã, tarde e noite, destinados a alunos aí no ensino fundamental. Essa, de maneira geral, é a atuação da Secretaria de Educação em relação a esses segmentos. Também tem uma FUMEC, né, que é uma fundação que atua de forma bastante próxima à Secretaria de Educação e que atua também no ensino técnico, oferece cursos de capacitação, formação profissional através do CEPROCAMP e também na educação de jovens e adultos com salas destinadas às pessoas que precisam se alfabetizar. Então é uma atuação bastante importante da Secretaria de Educação junto com a FUMEC. Hoje a gente atende aproximadamente a 70 mil alunos, né? Esses são os nossos números. Quando se fala em educação infantil de 0 a 5 anos, uma das grandes preocupações de todo o gestor público, de toda a cidade, inclusive de pais, né, é o número de crianças fora de escola. Como é que está essa situação em Campinas? Então, a gente nos últimos 10 anos vem lidando com um déficit que gira em torno de 4.000 a 5.500 crianças, né? Os investimentos eles vieram sendo feitos nesse período, né? Nos últimos governos se investiu bastante em educação infantil. Ocorre que a gente tinha uma demanda bastante reprimida. Então, muitas famílias nem chegavam a procurar vaga nas escolas por conta da própria dificuldade de vagas. Esse déficit ele vem diminuindo bastante a partir dos esforços da Secretaria de Educação, né? Hoje a gente está lidando com um déficit em torno de 3.500 vagas. Já houve uma redução bastante grande, mas tem um investimento que a Secretaria de Educação está fazendo, né, com um esforço bastante grande do nosso secretário, Zé Tadeu, e claro, também do prefeito Dário, que é a construção de 16 escolas de educação infantil. Então, esse ano nós emitimos ordem de serviço para a construção de 16 escolas de educação infantil em várias regiões da cidade. Essas escolas estão sendo construídas ao mesmo tempo. Acho que é inédito na história de Campinas uma secretaria, uma gestão que consegue construir um volume de escolas assim ao mesmo tempo. Então, essas escolas, algumas começam já a ser entregues ainda no final desse ano.
a maioria delas para o ano que vem, mas a nossa expectativa é que a gente chegue muito próximo de atender a totalidade das famílias que precisem de vagas para as crianças dessa faixa etária, porque a gente deve gerar ali para mais de 4.500 vagas com essas 16 unidades. Né? Então, acho que é um investimento bastante importante para a cidade isso, porque a gente está pensando naquela idade que precisa ter uma atenção maior. É sabido hoje que o desenvolvimento escolar ele predomina nessa faixa etária de 0 a 5 anos. Então, eu acho que atender a totalidade dessas crianças é pensar também no futuro da cidade, né? Então, a gente deve aí chegar bem próximo de terminar com esse déficit. E desses novos equipamentos que estão aí para serem entregues, né, estão sendo construídos, alguns em tempo integral ou não? Muitos em tempo integral. Na educação infantil, a faixa etária de 0 a 3 anos é atendida em tempo integral, né? Então, as crianças de agrupamento 1 ou agrupamento 2, que é o que a gente chama, para a população, de maneira geral, entender, o que a gente chama de berçário, são os bebês, né? Essas crianças ficam em tempo integral, elas entram de manhã e saem no final da tarde. Então, dessas escolas todas, os agrupamentos para essa faixa etária até 3 anos é integral. E aí a gente tem também vagas sendo geradas por AG3, né, a gente chama de pré-escola, crianças a partir de 3 anos, que aí esse atendimento ele deve se iniciar de maneira parcial. Mas a partir do momento que a gente tiver essa disponibilidade de vagas, acho que a próxima questão que a gente começa a discutir é a ampliação do período integral para todas as crianças da educação infantil. Claro que esse vai ser um novo desafio, precisa também de alguns investimentos, mas eu acho que a cidade já começa a ter condições de melhorar o padrão de atendimento, né? Então, a escolha que a gente fez foi o seguinte: primeiro, garantir vaga para todo mundo, trazer todo mundo para dentro da escola, e aí a partir daí começar a mudar o padrão de atendimento para atender todo mundo no integral, que eu acho que essa é a expectativa. Seria o sonho para todos, né? Sim. Não só para o gestor, mas também para os pais. Sim, principalmente para os pais, porque acho que dá uma tranquilidade para os pais, né? Acho que a gente garante uma série de benefícios para as crianças. É importante entender também que quando as crianças vão para a escola, né, elas passam a ter acesso a uma rede de serviços que muitas vezes, se elas não estão na escola, elas não têm. Então, estar na escola facilita, porque elas passam a ter acesso facilitado à rede de assistência, à rede de saúde. Quer dizer, você consegue ter cuidados com essas crianças que são mais difíceis de ter quando elas não estão na escola. Então, poder atender essas crianças em tempo integral, eu acho que também melhora as condições não só educacionais dessas crianças, né, mas as condições de saúde, enfim. Na verdade, é uma questão de cidadania, né? Então, é isso que a gente está buscando. Para que as pessoas que estão nos vendo no YouTube, ouvindo pela Rádio Educativa, tenham uma ideia, a gente está falando aí de 3.500 crianças fora de escola. Mas qual o número de pessoas que são atendidas, de crianças que são atendidas, que estão na escola hoje? Então, hoje a gente está atendendo aproximadamente 35 mil crianças na educação infantil. Esse número ele é bem variável, né? Então, a gente está aí atendendo nessa faixa de creche, alguma coisa em torno de 32 mil crianças. É um universo bastante grande. Para atender esse número de crianças, para a população ter ideia, a gente trabalha hoje com 153 escolas. Muitas vezes a gente passa no bairro, vê uma escola ou outra, a gente não tem muita clareza do tamanho, da dimensão que a Secretaria precisa ter para fazer esse atendimento. Então, hoje a gente tem 153 escolas próprias da Secretaria de Educação, com servidores da educação, e mais 48 instituições privadas que atuam com a Secretaria em regime de colaboração, que antigamente eram chamadas de creches filantrópicas, acho que a população vai lembrar, às vezes aquela creche ligada à Igreja Católica e tal. Sei. Hoje elas são colaboradoras com a Secretaria de Educação. Então, para atender esse universo,
a gente tem esse volume grande de escolas e um universo de funcionários que passa hoje de 7 mil pessoas. A Secretaria de Educação, ela é uma pequena cidade, né? Uma cidade aí bastante razoável, então bastante complexo de gerir essa rede toda. Mas esses são os números de hoje, né? Quando você fala essas creches colaboradoras, como chamavam antigamente, filantrópicas, está dentro daquele projeto da compra de vagas em escolas particulares ou não tem nada a ver? Não tem a ver. Na verdade, o que acontece é o seguinte, né? A gente tem algumas regiões da cidade que a secretaria tem dificuldade, por exemplo, de conseguir terreno, né? E por alguma razão da história, você tem uma instituição religiosa ali que tem um terreno e que tinha uma creche da própria igreja, do centro espírita, ou daquela comunidade. Não precisa ter uma denominação religiosa associada, aquela comunidade tinha ali uma creche. O que a secretaria faz então? Ela lança um edital e as instituições que têm interesse em colaborar com a Secretaria de Educação, elas abrem as vagas. Tem todo um processo bastante rígido de verificação desse prédio, se ele tem condições. Essa instituição, ela precisa ter profissionais habilitados para trabalhar com essas crianças, né? Precisam ter um projeto pedagógico adequado às diretrizes que a Secretaria de Educação determina. E aí a Secretaria de Educação, ela faz o repasse de um valor per capita. Então, se essa instituição tem condição de atender, por exemplo, 200 crianças, a Secretaria de Educação faz um repasse referente a esse número. Então, na verdade, não é um processo de compra de vagas, não. É um processo mesmo de regime de colaboração. Por isso que a gente chama essas instituições hoje de instituições colaboradoras. Elas colaboram com o atendimento. No passado, há 15 anos, né, daí para mais, esse processo ele existia, a gente chamava de instituições conveniadas, né, de convênio da Secretaria de Educação. Em geral, como é que funcionava? Essas instituições, elas tinham ali uma quantidade de crianças atendidas e tinha uma sobra de vaga. E a Secretaria de Educação, então, comprava essa sobra, né, repassava um recurso para usar essa sobra. Na atualidade, não. Na atualidade, todas essas vagas são vagas públicas. Então, se você chegar hoje numa dessas escolas, você vai ver a diferença no prédio e nas pessoas que estão ali. Mas em relação às crianças, você não vai... A impressão que você vai ter é que você está numa escola da prefeitura, porque elas vão estar com o nosso uniforme, o nosso material, vão estar se alimentando no mesmo padrão que as crianças que estão numa escola da prefeitura se alimentam, e seguindo, inclusive, o mesmo projeto pedagógico. Os materiais que a gente distribui para as crianças na rede também são distribuídos para essas. Então, é um regime mesmo de colaboração. Hoje é muito importante, e a gente, inclusive, agradece muito essas instituições, que elas atuam de forma bastante importante para a gente poder atender esse volume de crianças, né? Ô Luiz, a gente nota a cada ano, né, que é uma mudança constante, uma mudança, quando eu digo, para o bem, para melhor, né, dentro da educação. A educação, ela vem evoluindo bastante, né, no Brasil de maneira geral. Eu sou uma pessoa bastante otimista em relação à educação, então. Mas em Campinas, sobretudo, a gente precisa frisar que nas últimas gestões a gente tem tido investimentos bastante sólidos e isso tem começado a mostrar os resultados, né? Então, hoje a gente, por exemplo, tem um centro de referência de atendimento, para atendimento das crianças de educação especial que não se tinha no passado. A preocupação que se tem hoje com a inclusão dessas crianças, das crianças com deficiência no âmbito da escola, né, e da preparação da escola, por exemplo, para atender a todas as crianças, né? As crianças que têm deficiências, que não têm, as crianças que são pobres, as que não são tão pobres, as miseráveis. Quer dizer, hoje a gente começa a preparar a escola para atender a todos e oferecer oportunidades de aprendizagem para todas elas, né? E eliminar as barreiras que impedem esse processo. Isso é algo que no passado a gente tinha muita dificuldade de fazer e está se transformando em algo natural no processo de educação. Quando você vai imaginar um processo educacional hoje, você já precisa pensar no que você precisa fazer para garantir a aprendizagem para todas as crianças, né? Esse tem sido o foco.
Então a educação ela vem mudando muito e acho que vai mudar muito ainda, né? A gente hoje, por exemplo, compra óculos para crianças com deficiência visual. Quer dizer, as crianças hoje conseguem ler um texto, crianças hoje que são cegas ou com muito baixa visão, conseguem ler um texto de forma autônoma porque receberam um equipamento que possibilita que elas possam ler esse texto. Coisa que, se a gente estivesse falando há 5 anos, era impensável. E que só é possível também hoje porque a Secretaria de Educação investe recursos, porque são equipamentos caros e que uma população de baixa renda não teria condição de adquirir, né? Mas que é importante, faz a diferença para essas crianças, né? Quer dizer, é importante a gente pensar o que significa para um sujeito poder ele mesmo pegar um texto e ler, né? Fazer essa leitura, quer dizer. Então, são elementos que vêm avançando na educação e tem colocado, sobretudo, Campinas num patamar aí de referência. Hoje a gente tem sido referência para muitas cidades do Brasil. Muita gente vem para cá para entender como é que a gente organiza e dialogar um pouco com a gente, não no sentido de copiar, mas de entender por que a gente pensou naquilo, né? O que está por trás e onde a gente quer chegar, quais são os objetivos. Então eu acho que hoje a população pode ter certeza que a educação está caminhando para um lugar muito bacana e nos próximos anos a gente deve colher frutos muito importantes desses investimentos. A gente nota nessa nossa conversa, a pessoa, o ouvinte que está nos ouvindo, você que está nos vendo no YouTube, nota o investimento, né, que a Secretaria de Saúde faz para contemplar cada vez mais e melhor as nossas crianças, né? Agora o investimento no professor, como é que está? Não só no professor, porque a escola não depende só do professor, depende inclusive da cozinheira, de muita gente ali, daquele que ajuda na limpeza. Como é que está o investimento nesse lado? Então, ele também tem sido maciço, né? A grande questão de recursos humanos é que a gente também, para fazer essa ampliação, precisa também fazer a ampliação dos quadros. Então vou dar só um número para o ouvinte, né, e quem está nos vendo no YouTube ter ideia. Somente entre dezembro e fevereiro de 2020, desse ano, né, nós ingressamos na rede mais de mil servidores. Estou falando de pessoas que prestaram concurso, foram aprovados e foram efetivados. Então a gente está falando aí mais ou menos de 1/6 em 3 meses, né? Então é um número bastante expressivo, né? Você colocar 1.000 pessoas em 3 meses para trabalhar é um número, é algo bastante grande e é algo que a gente precisa para garantir esse crescimento da rede, né? Então hoje a gente precisa de um número de professores muito maior. Precisamos de um número de agentes de educação infantil muito maior e um número de professores de educação especial muito maior. Uma coisa que já mudou, né? E é importante também todo mundo saber. Hoje, quando o servidor vai entrar na Secretaria de Educação, ele já começa no processo de entrada por uma formação para entender a Secretaria de Educação e para entender qual é o rol das ações que ele vai ter que desenvolver, seja na escola ou em outro lugar qualquer que ele esteja. Então já tem ali um processo de formação bastante pesado. Então só para agentes de educação infantil nós fizemos cursos para mais de 500 pessoas, um número bastante grande. Então já tem um investimento grande aí no próprio número de servidores. Uma outra questão que é importante é que a gente está discutindo hoje a carreira, né? A carreira da Secretaria de Educação, dos profissionais da Secretaria de Educação, está passando por uma discussão para que a gente possa adequar a carreira dos profissionais para o futuro, porque o que a gente quer, né? E isso também já é provado por pesquisas, né? Que quanto mais estáveis são as equipes, melhores são os indicadores, né? Então, uma equipe de professores estável naquela escola significa que você
vai ter índices de rendimento, de aprendizagem dessas crianças maiores. Uma equipe de diretor, OP, né, de equipe gestora, que a gente chama, que permaneça mais tempo naquela unidade, também leva a melhora nos indicadores. Por quê? Porque essas pessoas estabelecem vínculos com a comunidade, né, e começam a entender os padrões culturais daquela comunidade, que facilita no processo de aprendizagem. Só que para garantir isso, né, que essas equipes elas permaneçam na nossa rede, a gente precisa ter um plano de carreira que dê condições de profissional que, quando entre na Secretaria de Educação, tem uma perspectiva de saber o que vai acontecer com ele do ponto de vista salarial e de rendimentos para daqui a 30 anos, né? Então a gente vem discutindo hoje o plano de carreira, expectativa bastante boa de alteração das jornadas, para dar mais dignidade para esses profissionais, né? E como você falou, não só professores, mas nesse plano de carreira a gente também discute agentes de educação infantil, que hoje é um contingente muito grande da Secretaria de Educação. Então é um grupo de profissionais que precisa de valorização e que precisam de garantia de alguns outros elementos para dignidade para o trabalho. Isso está previsto na discussão do plano de carreira, e também da organização de quadros de horário mais robustos para alguns outros profissionais, né? Então isso deve se concluir aí ao final desse ano, e para o próximo ano a gente também deve ter um novo plano de carreira para todos os profissionais, que eu acho que é o que vai garantir essa valorização, né? Além disso, a gente eventualmente tem feito as distribuições de bônus, né? Bônus salariais. Não é uma política, isso a gente não pode dizer que são salários, mas é importante. Então, acho que quando a secretaria ela destina um bônus no final do ano para o professor, para o gestor, o que ela está sinalizando? Ela está sinalizando que ela valoriza aquele profissional, que ela acha importante que aquele profissional se especialize, se prepare para continuar na nossa rede e atender da melhor maneira possível os nossos alunos. Então, esse é um sinal que o secretário de Educação dá, o prefeito dá, de valorização do profissional, porque esses recursos poderiam ser utilizados para outra coisa, né? Então, isso é bastante importante também a ser considerado nesse movimento de valorização dos profissionais. A gente ouve muito essa frase: ser professor é muito bom, mas não é fácil. É uma vocação ser professor? Essa é uma discussão bastante complexa, né? A questão da vocação. Eu acho que tem um componente de vocação, acho que tem uma questão de opção de vida, né? Está muito associado a como a gente vê o mundo, né? Como a gente entende as pessoas. Acho que essa, sem dúvida, é uma questão que está colocada. Mas tem uma questão de formação também, né? Acho que o professor hoje, ele embora possa ser vocacionado, ele é um profissional, né? Importante a gente também considerar o professor como profissional. E, de fato, não tem sido fácil ser professor, de maneira geral, né? No Brasil não tem sido fácil, mas principalmente na educação pública. Isso também é uma questão importante da população entender. Por quê? A gente está vivendo um momento de muita polarização, né? Polarização extrema e com posições políticas, enfim, que cada um tem o direito de ter a sua, né? Sem contar a violência. Exatamente, sem contar a violência. E isso tem entrado dentro da escola de maneira a dificultar a ação desse professor. Porque se questionam hoje elementos que ocorrem dentro da escola, e se cria um mosaico de ilusões, como se na escola fosse possível fazer coisas que não ocorrem, né? Isso atrapalha muito o trabalho do professor, coloca o professor muito sob pressão. O que eu quero dizer? Eu não quero dizer com isso que a gente não pode questionar, que um pai não pode discutir se algo é feito na escola que o desagrada, que violenta o padrão cultural ou religioso da família. Não, mas precisa confiar na escola, porque quando a gente boicota o trabalho da escola, não sobra nada no lugar. Quem que vai ficar quem que vai dar conta daquele processo, né? Isso tem sido muito difícil para nós, né? Muito difícil. Então, sem dúvida, você colocou um ponto bastante importante. Hoje, ser professor é uma profissão bastante desafiadora, né? Tem outras também, mas eu
puxa a sardinha para o meu lado, né? Mas acho que a gente, por outro lado, também tem construído maneiras de lidar com essas questões que vão colocar também a escola em outro lugar. Também é importante dizer que a escola é uma instituição que demora muito tempo para mudar, né? E hoje ela tem passado por essas mudanças, né? Então, a gente acho que tem construído uma relação com a escola de um pouco que eu já falei no início da nossa conversa, né? De ser uma escola que está aberta, tem que estar aberta para todos, independente da condição daquela pessoa, de como ela vê o mundo, de qual é a religião, enfim, de onde ela vem, de como ela fala. A escola ela tem que ser um equipamento de universalização, né? Ela precisa ser isso. Para formar as futuras gerações, a gente precisa entender que a escola tem que ter condições de receber a todos. Se ela não dá conta de receber a todos, essa é uma questão a ser discutida, né? Então, por um lado, a gente tem sofrido muita pressão, sim, mas por outro lado, a gente tem caminhado também por conta dessa pressão nessa direção de organizar a escola para atender a todas as pessoas, né? Então, acho que eu sou um otimista em relação à educação, né? Eu acho que a escola, desde quando eu entrei lá em 1979, no primeiro ano, né, como aluno lá em Ribeirão Preto, até hoje, quando eu olho para esse processo, né, o que era escola lá, o que era escola aqui, eu acho que a escola avançou muito e é um caminho sem volta, acho que ela deve avançar muito mais, né? Muito bem, o nosso tempo é curto, mas eu não gostaria de encerrar o nosso bate-papo aqui na Educativa sem antes falar de uma das grandes conquistas como ferramenta da educação em Campinas, que é a EducaTV. Essa é uma ferramenta maravilhosa que chegou aí para ajudar bastante, não? Muito, muito. A gente é muito orgulhoso da EducaTV, né? Convido a todo mundo a poder sinalizar lá no canal 12.2. E o que é a EducaTV? Né? É importante dizer, a EducaTV é uma TV da Secretaria de Educação, né? Uma TV pública, sem fins lucrativos, ela não tem propósito comercial. O propósito dela é divulgar a educação da cidade de Campinas. Muito do que acontece na educação da secretaria, na educação municipal, mas não só. Nós vamos divulgar também eventos e atividades que ocorrem na educação de maneira geral. A cidade ela é maior do que a Secretaria de Educação. Então a EducaTV ela ocupa esse papel. Está no canal 12.2, a produção é feita. Todo o conteúdo é produzido com servidores da própria rede municipal, importante também dizer, e a gente está inclusive buscando parcerias, né? Esperamos aí ter parcerias no futuro. Estamos com uma grade já bastante interessante, né? E a nossa expectativa até o final do ano chegar com uma grade em torno de 10 horas diárias, né? O que ela faz hoje? Ela cobre eventos da educação, então palestras, seminários, né? Nós temos ali também divulgação de produção, de alguma produção de vídeos dos projetos de cinema que a gente desenvolve nas escolas. Acho que a população talvez não saiba, mas a Secretaria de Educação ela é extremamente premiada nos festivais de cinema escolar no Brasil. A gente é uma das cidades que mais recebe prêmios. Então a gente tem um processo de divulgação dessa produção e produção dos nossos outros programas, né? Programas que trabalham com diversidade. E temos também os programas de debate de questões relacionadas à educação, alguns podcasts que a gente divulga para a TV. Então, é um movimento que está crescendo e a gente, inclusive, convida vocês para estar conosco lá, se vocês entenderem que seria uma parceria importante, e convido de novo a população a estar assistindo lá no canal 12.2. Secretário, obrigado pela visita, pelo bate-papo. É claro, educação tem muito assunto, teríamos muito mais conversas, mas fica para uma próxima. Obrigado pela visita. Obrigado, eu que agradeço, estamos à disposição para voltar quando vocês acharem que é importante. Conversamos aí com o secretário adjunto da Educação de Campinas, Luiz Marighetti, aqui na Educativa Campinas.